frase que eu escuto com muita frequência aqui no consultório: doutor, eu quero colocar 1 ml. E às vezes a profissional já começa a consulta pensando exatamente nessa quantidade. Só que existe um problema aí. Quando a conversa começa pelo volume, muita informação importante fica para trás. Hoje eu quero mostrar como eu avalio um caso de preenchimento labial antes mesmo de pensar em quantidade. Essa aula é para quem trabalha com estética e quer conduzir avaliações labiais com mais critério. Eu não vou ensinar técnica de aplicação, também não vou falar quantos mililitros usar em cada caso. A ideia aqui é entender por que a quantidade não deve conduzir a consulta. Ela aparece depois que você já observou o rosto, os lábios e a expectativa daquela paciente. Existe um comportamento que ficou muito comum nos últimos anos. A paciente chega com uma referência salva no celular. Ela já pesquisou valores, já assistiu vídeos e muitas vezes entra na sala dizendo exatamente quanto quer colocar. Esse pedido faz parte da realidade do consultório, mas ele não pode encerrar o raciocínio da profissional. A quantidade que aparece na internet foi usada em outra pessoa, com outra anatomia, outro formato labial, outra expectativa, outro contexto. Por isso eu gosto de tirar a conversa do quanto e levar para o que está incomodando. Às vezes a paciente acredita que precisa de mais volume, mas quando você investiga melhor, percebe que a principal queixa é outra. Quando eu começo uma avaliação labial, dificilmente olho apenas para o lábio. Eu observo como ele participa da anatomia facial, como está a proporção, o contorno acompanha o formato natural. Existe alguma assimetria importante? Como esse lábio aparece durante o sorriso? Qual é a relação dele com o perfil daquela paciente? Tudo isso ajuda a entender o resultado que faz sentido para aquele rosto. Olha esse ponto que muita profissional deixa passar. Às vezes o lábio isoladamente parece pequeno, mas quando você observa a face inteira, percebe que aquela proporção conversa bem com as outras estruturas. Essa leitura evita decisões baseadas apenas em uma fotografia aproximada da boca. Existe uma pergunta que costuma trazer respostas muito interessantes. O que fez você decidir fazer preenchimento agora? Algumas pacientes respondem que sempre tiveram vontade. Outras dizem que começaram a reparar depois de acompanhar influenciadoras. Também existe aquelas que tiveram uma experiência anterior e querem corrigir alguma insatisfação. Cada resposta acrescenta uma informação importante para a consulta, porque a expectativa também precisa ser compreendida. Imagine 2 pacientes, as 2 chegam pedindo mais volume. Uma deseja recuperar características que sente ter perdido ao longo dos anos. A outra quer reproduzir um formato visto nas redes sociais. O pedido inicial é parecido, mas a conversa que cada uma precisa ter durante a avaliação é completamente diferente. Existe outro detalhe que eu sempre observo: comportamento dos lábios durante o sorriso. Tem paciente que avalia os próprios lábios apenas em repouso, só que eles também precisam ser observados em movimento. Como aquele contorno aparece? Existe boa integração com o restante da expressão? O sorriso evidencia alguma característica que mereça atenção durante a avaliação? Essas observações ajudam a construir uma análise mais completa. Naturalidade é uma palavra muito usada na estética, mas ela não significa a mesma coisa para todo mundo. Quando uma paciente diz, eu quero um resultado natural, vale entender o que ela imagina quando fala isso, porque existem expectativas muito diferentes escondidas na mesma frase. Quanto mais clara fica a conversa, mais coerente tende a ser o planejamento apresentado. Essa etapa faz parte do atendimento e ela começa durante a avaliação. Portanto, quando uma paciente pedir 1 ml, não trate essa quantidade como início da decisão. Ela representa uma expectativa e expectativa precisa ser interpretada junto com a anatomia. A dinâmica facial, o histórico e a harmonia do rosto. Esse cuidado ajuda você a conduzir consultas mais maduras e evita que a quantidade se torne o principal assunto antes mesmo da avaliação. E é assim que a profissional passa a construir condutas mais criteriosas sem depender de respostas prontas. Se essa aula fez você refletir sobre a forma como conduz a avaliação labial, escreve aqui nos comentários qual é a maior dificuldade que você encontra durante a consulta. Eu acompanho esses comentários porque eles também ajudam a definir as próximas aulas. E se você quer aprofundar o seu raciocínio clínico,
e fortalecer sua avaliação na prática, aproveita para se inscrever no canal. Toda semana tem conteúdo novo por aqui.